Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado ou convidada para um bate-papo. E hoje eu estou tendo a satisfação de receber Vinícius Lumertz, que está lá em Milão, na Itália, que atualmente responde como chairman do Grupo ISH, já foi ministro do Turismo, já foi presidente da Embratur, tem um conhecimento vasto sobre o turismo e eu vou explorar o máximo possível exatamente esse conhecimento dele, abusar um pouquinho do que ele tem para nos falar, porque ele esteve na China agora há pouco, para o lançamento exatamente das cidades da Rota da Seda. Ele vai explicar isso tudo para a gente. Boa noite, Vinícius, que bom estar com você. Boa noite, Paulo Alceu. Prazer estar falando com Florianópolis, aqui de Milão. Eu estou, como você falou, voltando da China e aqui em Milão. Eu acabei de encontrar aqui o ex-ministro Furlan, que é o presidente do LID, né? O LID fundado pelo João Dória, que também vai estar aqui. Eu participo do LID Turismo e vou fazer uma palestra e encontros aqui empresariais no turismo aqui com os europeus, mas vindo da China, onde, como você falou, eu participei do lançamento desse grande programa da Rota da Seda, mas não sem antes agradecer o teu convite e deixar também um abraço aí nos meus particulares amigos aí, o Marcelo Petrelli, que é um amigo de longa data, e parabenizá-lo, a você, a ele, ao Meneguim, pelo excelente trabalho de jornalismo que vocês fazem, sobretudo do ponto de vista comunitário, né? Sob o ponto de vista do debate. Você que é um jornalista experiente, que atua em nível nacional, e toda a equipe de vocês, eu gostaria de falar isso no início, porque no fim a gente vai começando a entrar nos assuntos, eu não queria deixar de fazer o registro. Obrigado, Vinícius, agradeço. E eu já vou, como eu disse no início do programa, eu vou te explorar o máximo possível durante o Conexão ND, para que a gente tenha uma visão mais concreta do turismo, e começando pelo lançamento da Rota das Cidades, a Rota da Seda, né? Cidades da Rota da Seda. Exatamente o que significa isso e qual é a importância disso para o Brasil e para Santa Catarina também? Bom, tem dois grandes níveis de análise aqui para fazer. Um é o geopolítico, né? Porque a Rota da Seda é um grande programa da China. A China é um país que tem plano, ela tem planejamento, né? E a Rota da Seda, que faz uma menção à antiga Rota da Seda, que envolvia toda a Ásia, o chamado Oriente Médio, né? Pérsia, a antiga Pérsia, a Grécia, a Itália, a Veneza, né? A história do Marco Polo, né? A Rota da Seda, ela era a relação entre o Ocidente e o Oriente, e eles estão refazendo, né, esse esforço no nível geopolítico e logístico, né, com a conexão de portos, aeroportos, mega estradas de ferro, mega estradas, né, juntando a Europa, o Oriente Médio, a África, a China, né, que se chamava antigamente do Império do Meio, né. Tudo isso está sendo conectado, está sendo interligado. São trilhões e trilhões de investimento. São 5 grandes iniciativas nessas áreas aí que eu acabei de falar, e tem uma sexta que foi lançada agora, que é a do turismo. São os municípios da Rota da Seda. Então, aí se busca uma política iniciando-se, lógico, com 50 cidades, que lá estavam, né? E Foz do Iguaçu foi a cidade brasileira, ou da América do Sul, a única da América do Sul presente, que ela é uma extensão ou um entendimento logístico e eu diria geopolítico, até porque o Brasil tem 150 bilhões de balança comercial com a China e um superávit. O Brasil é um dos poucos países do mundo
se é que é o maior superávit com a China, é o Brasil. O Brasil ganha muito com isso. Nós vivemos disso hoje. Um país, ele vive da conta do que ele importa e exporta. É como a casa de uma pessoa, né? A renda de uma família, ela depende de quanto ganha a família e quanto ela pode comprar no mercado, né? E nós temos uma importância capital aí. Foz do Iguaçu, eu participei do meu período de ministro, agora eu atuei como presidente do Grupo Eixo, né? Mas lá atrás eu criei essas relações, porque nós fizemos uma irmandade entre a Muralha da China e Foz do Iguaçu, no meu período de embatura e de ministro. Então, nós promovemos na China, junto com a Argentina, o ministro, meu amigo Gustavo Santos, que hoje está na Organização Mundial do Turismo em Madrid, nós percorremos a China divulgando, e eles fizeram o mesmo com a Muralha da China. Então, essas relações, elas têm o desejo de aproximar as pessoas, criar meios e condições para que as pessoas viajem mais entre esses países e fomentar investimentos, né? Eu fui chamado para ser conselheiro fundador, né? Foz entrou como município fundador, eu entrei como membro conselheiro fundador, junto com outros 2 membros que foram chamados, o presidente da chamada Cidade Proibida, né, que é aquele grande símbolo onde se instalavam as dinastias chinesas em Pequim, na fase de Pequim, e um ex-ministro da Cultura e Turismo da China. Nós somos os conselheiros especialistas da montagem desse programa onde Foz se insere, e nós buscaremos mais cidades brasileiras nessa inserção. Agora, eu li um artigo seu em relação ao turismo e o petróleo. O turismo, a importância do turismo que poderá superar, inclusive, o petróleo. Ou seja, a Arábia Saudita demonstrando um interesse em investir muito no turismo. Está mudando o eixo, Vinícius, está mudando o eixo. A gente está saindo aqui do Ocidente e está começando a olhar o Oriente diferente, até pelos investimentos que eles estão fazendo? Paulo, muito apropriada, muito correta a sua pergunta, né? E aí ela se volta ao que eu falei no início da geopolítica. O eixo do mundo está saindo do Atlântico, né? Indo para o Pacífico e para o Índico, porque é a maior população, né? São as economias que mais crescem, e há uma conversão, uma reconversão industrial nesses países, por conta de alguns movimentos que já vêm sendo feitos. Primeiro foram os países, os chamados Emirados, e, além deles, o Catar, né? Decidiu, do ponto de vista dos seus superávites, já há 15, 20 anos, investir o seu dinheiro na criação de um modelo de sociedade de prestação de serviços baseada em turismo, logística, portos, aeroportos. Então, nós estamos falando de Dubai, Abu Dhabi. As melhores companhias aéreas hoje estão localizadas naquela região, naqueles países, né? E outros vêm seguindo. Você veja que eu fui para a China pela Air Etiópia. A Etiópia é um país que agora está entrando, né, ele é no chifre da África, né, embaixo da Arábia Saudita, né? Eu fui pela Air Etiópia e eu fiquei 4 horas no aeroporto, em Addis Abeba. É um mega aeroporto, né, com muito movimento, porque tem muita gente viajando por lá. O Egito está fazendo voos diretos com o Brasil agora e quer ser isso. O Egito está construindo uma mega cidade com capital chinês, né? E o Egito está trabalhando fortemente o turismo. É porque a cidade do Cairo não cabe mais gente e tem muito deserto, então estão fazendo uma nova cidade e os chineses estão entrando. Naquela região, inclusive, estavam lá esses representantes do Egito, estavam prefeitos, governadores, né, da Jordânia, esses lugares como Petra e outros lugares de caráter muito cultural. Eu falo de culturas de 5 mil anos, 3, 4, 5 mil anos, né? Todos estão desenvolvendo esses esforços. A Arábia Saudita também faz parte. E aí você mencionou esse artigo. Esse artigo eu escrevi numa viagem recente que eu fiz há uns 4 meses atrás
Eu tive na Turquia, que tem uma potência do turismo, quarto, quinto, sexto país do mundo em turismo, e não era nada, né? Hoje investiu muito. Tem talvez o mais belo e mais movimentado aeroporto, um dos mais movimentados do mundo. E esses países, então, aceleraram muito e estão fazendo parte dessa movimentação. E a Arábia Saudita é muito simbólico. Nessa viagem que eu fiz, eu passei por Paris e tinha uma matéria aí de umas 20 páginas, eu acho, 10, 20 páginas, muito grande a matéria, sobre esses programas da Arábia Saudita, que está investindo 3 trilhões de dólares nesse novo modelo, que inclui os jogadores de futebol e o futebol, né? Inclui 50 resorts no Mar Vermelho, inclui Al-Ula, que é uma região antropológica lá. Eu, inclusive, como ministro, ajudei o então ministro da Arábia Saudita, que é irmão do herdeiro que governa lá hoje, que até era o mais velho, abriu mão, né, aquele astronauta, né, e ajudei a passar com os votos da América do Sul a licença. Desculpe te interromper, mas falaste em jogador de futebol. A ida do Neymar está dentro desse processo, né? Está no pacote, porque imagina o nível de abertura que eles são obrigados a fazer. Eles faturam 250 bilhões, tem receita de 250 bilhões de dólares com o petróleo. Esse dinheiro, Paulo, tem sido investido em ações de empresas no mundo inteiro, né? Então, eles são sócios de todo mundo. Acontece que, como Dubai fez, e eles estão olhando, eles vão ter que abrir a economia, né? Criar uma economia de turismo. Nesse lugar, Al-Ula vai ter um aeroporto para voar direto para Paris, para Londres, né? E eles têm um dilema, você mencionou a questão do futebol, cultura, arte, futebol, são aquelas atividades que dão menos conflito e menos impacto com uma cultura muito tradicional islâmica. Mas eles são obrigados a fazer esse esforço. Olha, nós não precisaríamos fazer esse tipo de esforço, né? Nós não temos o conflito de desenvolver uma potência turística no Brasil com nada. Olha o esforço. E eles têm esse problema da cultura islâmica, né? Inclusive, um jogador, quando faz um gol, não pode fazer o sinal da cruz, né? Tem esse problema todo. Agora, eles conseguem romper isso, Vinícius? Ou, na verdade, eles vão ter que trabalhar muito isso para modificar? Olha, a verdade é que isso demonstra o nível de importância que eles estão dando para o turismo, que é o tanto que eles vão ter que sacrificar, né, para fazer uma conversão para, quando eu falo turismo de negócios, logística, mas fundamentalmente a economia do visitante. Porque se você vamos pegar um exemplo, se você tem uma cidade de 46 mil habitantes chamada Gramado, e lá em Gramado tem 7 milhões de turistas, essa riqueza dessa cidade, que ela está limitada aos seus 46 mil consumidores, ela recebe esses 7 milhões de pessoas que ficam, na média, 3, 4 dias, e trazem dinheiro para essa cidade. É o mesmo princípio que aconteceu em Dubai, né? O que acontece com 40 milhões de turistas que vão à Turquia. Era 1, 2, 3 milhões, está em 40 milhões, né? Então, está todo mundo indo atrás disso. Por quê? Porque o fator de maior geração de emprego no mundo nos próximos anos vai ser o turismo. Some-se a isso, aí no caso da Arábia Saudita, especialmente a questão do petróleo, mas não é só, porque toda a Organização Internacional do Trabalho, a organização do trabalho em si, está tendo um impacto de tecnologia que está deixando muito incerta a questão do emprego e do trabalho, né? Muitos países vão ficar presos na chamada armadilha da renda média. Inclusive, a China tem o medo da China ficar na mesma armadilha que o Brasil caiu. O Brasil crescia 10% até a década de 80, depois caiu, né? Nós não crescemos, faz 10 anos que nós crescemos 5,3% na soma, em 10 anos, né? Então, nós caímos nisso também. Uma das formas de sair disso
Lógico, é aplicar em alta tecnologia, criar uma economia moderna, mas isso pode não gerar os empregos necessários, tende a não gerar. E onde é que você vai buscar esses empregos? Onde é que está a guerra por empregos? É no turismo, porque tecnologia, paradoxalmente, aumenta o turismo. Tem 1,5 bilhão de pessoas, 1,5 bilhão de pessoas viajando, e agora isso vai para 2 bilhões, vai passar de 2 bilhões. Agora para fazer turismo, Vinícius, eu gostaria até que me ajudasse nessa avaliação. Para fazer turismo precisa de dinheiro. Para fazer turismo eu preciso estar empregado, eu preciso ter um bom salário. Isso aí também mexe com essa máquina toda. Não adianta a gente investir no turismo se as pessoas não conseguem viajar. Pois é, esse é um paradoxo, né? Porque, veja bem, a visão tradicional é que turismo é só lazer e que as pessoas passeiam quando elas ganham dinheiro. Vamos pensar um pouco diferente. Pensa em Nova York sem turismo. Nova York tem 80 bilhões de dólares oriundos do turismo, 60 milhões de visitantes. A pergunta é, tudo que lá está em Nova York, aquela sustentação daquela cidade, no nível de funcionamento, inclusive dos serviços prestados em Wall Street, que é central, evidentemente, né? Você se lembra o que aconteceu com Nova York durante a pandemia, né? A cidade virou uma cidade fantasma, ficou parecida com aquela cidade do fim do mundo do Bruce Willis. Não sei se você se lembra, sim, o Bruce Willis em cachorro, né? Porque tem 80 bilhões de dólares. Então, o turismo está sendo visto no Brasil da forma antiga, né? A forma nova é você olhar um país como a Arábia Saudita, que hoje recebe poucos turistas, que vai querer receber 50 milhões de turistas e botar como intenção, eles querem faturar mais de 250 bilhões de dólares por ano, né? Ou seja, mais do que com o petróleo. Veja que a visão é outra. O turismo, ele cria economia, ele cria consumo. Vamos pegar o caso de Santa Catarina. Por exemplo, Santa Catarina tem uma receita de turismo que vem de todos os vários estados do Brasil e do próprio estado, de em torno de 10%, 12% do PIB. Nós medimos isso pelo WTTC lá em 2008. Né? Ora, se ela tiver mais do que isso, mais especializado, vamos pegar, por exemplo, Santa Catarina, desde a época do Luiz Henrique, nós baixamos aí o ICMS da produção de barcos, né, para a indústria náutica para 2,7%, São Paulo, para você ter ideia, 17%. Nós desenvolvemos uma grande indústria náutica. Se nós tivéssemos marinas, mais competições marítimas, nós venderíamos mais frutos do mar, mais vinhos, mais cervejas, mais roupas da moda marítima, náutica, competições. Tem toda uma economia em torno do náutico, até porque uma empresa náutica de barco, ela emprega mais gente por capital investido do que uma fábrica de automóvel, né, de carro, que é toda automatizada. Então, a economia do turismo, ela é não só vagão, mas ela é locomotiva. Essa é a diferença no Brasil, da percepção que nós temos no Brasil do turismo. Agora, tem duas coisas, dois níveis. O nível interno, né, onde no Brasil nós já temos um turismo bastante desenvolvido, com 200 e tantos milhões de viagens, movimentando um grande contingente econômico, e o turismo internacional brasileiro, que é pequeno, né, com 6 milhões de turistas e 6 bilhões de faturamento. Vinícius... Então, se nós fôssemos para 70 bilhões, no lugar de 6, né, se nós voltássemos a ter cassinos, nós trabalhássemos, nós já tivemos cassinos, né, investimentos tipo, nós tivéssemos os nossos parques naturais, todos no modelo de Foz do Iguaçu, né, que faz parte da Rota da Seda, mais investimentos, e no caso do Grupo ISH, por exemplo, nós temos mais de 1 bilhão investidos em Gramado, mais de 1 bilhão investidos em Olímpia, que é uma cidade no interior de São Paulo que tem 25 mil leitos de hotel, né? Pois se nós tivéssemos uma mentalidade voltada para o turismo, né? Para o turismo como vantagem, para o turismo como retorno, né?
Não para o turismo como exploração. Agora, Vinícius, eu vou ter que fazer um breve intervalo, que nós já até rompemos esse primeiro bloco, e a gente já volta. É rapidinho, nós vamos para os comerciais e voltamos rapidinho. Primeiro eu quero agradecer a você que está nos acompanhando aqui em mais um Conexão ND, aqui na Record News. Lembrando que amanhã o programa estará no portal ND+. Eu estou recebendo o chairman do Grupo ISH, o ex-ministro do Turismo, Vinícius Lumertz, e a gente está fazendo um passeio pelo planeta, vendo o que está acontecendo no turismo. Vinícius, me chamou muito a atenção nesse primeiro bloco as suas colocações e explanações sobre o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Arábia Saudita, essa mudança de eixo. Agora, com toda a sua experiência, com toda a sua dedicação a esse segmento, não se sente um pouco frustrado vendo esses avanços todos e olhando aqui para o Brasil e ainda a gente está discutindo, sabe, passagem aérea? Olha, depende, Paulo. Assim, eu como você, eu oscilo entre frustração, de um lado, né, por nós não estarmos indo mais rápido, por não haver uma decisão política por esta que é uma das duas grandes maiores vocações do Brasil. O Brasil tem uma vocação para o agribusiness, né, porque, por uma questão de tamanho, foi aplicado tecnologia, foi aplicado conhecimento e foi internacionalizada a cadeia de produção. Então, nesse quesito, nós somos praticamente o maior exportador de alimentos do planeta ao lado dos Estados Unidos. Né? E está sustentando a nossa economia, né? Pagando a nossa conta, né? Tem um outro campo de atividade, somente um outro campo, em que o Brasil poderá ser, a partir do potencial que tem, o primeiro no mundo, e é o turismo ligado à natureza, com cultura e com essa variedade, enfim, com a diversidade brasileira. Quem diz isso é o Fórum Econômico Mundial, o WTTC, todos eles dizem exatamente a mesma coisa, né? Nós somos o maior potencial. Então, naquilo que nós podemos ser potencial mundial, é evidente que nós deveríamos estar investindo. E aí frustra muito, né? Por um outro lado, tem coisas muito boas que vêm acontecendo, né, no turismo, né? As empresas estão muito esforço fazendo as coisas. Agora, compara, o Plano Safra tem 300, 400 bilhões para investir no Plano Safra, o que é ótimo. O turismo não tem 1 bilhão no Fungetor, nem 1 bilhão. Né? Então, é muito difícil, né? Também, além de alguns outros gargalos de infraestrutura, e nós sabemos o que é isso quando a gente viu a mudança do aeroporto antigo para o novo, aquele infraero, velhinho, e esse novo da Zurich, administrado pela Zurich Airports. Né? Então, a gente vê essa mudança de patamar, a questão de infraestrutura, as estradas pelo interior dos estados, no caso de Santa Catarina, que precisam ser concessionadas, duplicadas, como são em São Paulo. Né? O interior de São Paulo tem um turismo que movimenta 45 milhões de viagens ano, e pouca gente sabe disso. Né? E o outro é o gargalo, são os gargalos de segurança jurídica. O Brasil é o quinto pior país do mundo para se investir em turismo do ponto de vista de segurança jurídica. É o primeiro potencial natural para turismo no planeta, ele é o 8º, 9º, 10º potencial cultural, e veja que isso é muito, nessa análise do WTTC, porque nós temos a Europa inteira, a Ásia inteira, o mundo inteiro para disputar, mas quem tem culturas indígenas do Pará, e culturas como a nossa diversidade no Sul, colonial, se coloca com um mega potencial. Então, aí entristece. Mas, por outro lado, vê-se muito esforço
né? O trade turístico, a luta pelo turismo, para desenvolver essa economia que está ligada à cultura, né? A expressão cultural, a expressão de natureza, de beleza, é a esperança de quem, como eu, você e todos que estão nos escutando, nós herdamos um dos maiores e mais belos, se não o maior, o mais belo país do mundo, né? Nós herdamos um império. Existem 4, 5 impérios no mundo. Os Estados Unidos é um deles, a China, a Índia, a Rússia e nós, né? Nós temos um império de natureza, um império de beleza, de diversidade. E aí, então, eu não fico mais triste, né? Eu já fico otimista de novo e vamos à luta. Me chamou a atenção também, eu tive lendo antes já me preparando até para a nossa entrevista, sobre turismo de saúde. Claro que tem o turismo gastronômico, eu vi que quando falaste agora do norte do norte do Brasil, a gastronomia do norte do Brasil, ela é fantástica, ela é diferenciada, ela é um pacote turístico importante. Agora, o turismo de saúde também vem sendo desenvolvido e com uma certa importância, até porque quem vem para praticar o turismo de saúde, ele não fica 4, 5 dias, que é a média, ele fica 12, 15 dias. Isso tem uma importância dentro desse contexto? Sem dúvida, nos tempos mais antigos, né, havia muito turismo de águas termais, né? Águas termais, nós temos aqui o caso de Imperatriz, né? A Imperatriz, a mãe do Dom Pedro I, ela vinha se tratar em Santa Marta, pelas águas, né? Mas com o advento da penicilina, dos antibióticos e novas formas de tratamento, isso se converteu em lugares como Cleveland, lá nos Estados Unidos, né? Na saúde internacional, a Suíça. Aí você tem polos, por exemplo, como o polo de cirurgia plástica do Brasil. Desde a época do Pitangui, pessoas do mundo inteiro vêm fazer cirurgias plásticas em São Paulo. Ou de implante capilar na Turquia, no Egito, né, por um preço bem mais barato. Países como os Estados Unidos já têm convênios com o México para que muitas das cirurgias sejam feitas em bons hospitais mexicanos, por americanos, dentro dos seus planos de saúde, que contemplam já o hotel para a família ficar mais tempo, que ainda assim sai mais barato do que um tratamento, muitas vezes, dos próprios Estados Unidos. Tem alguma coisa com o Brasil já funcionando nessa área também, né? Então, assim, nós classificamos lá no Ministério do Turismo 23 grandes linhas de turismo, né? O turismo tem o turismo de eventos, dentro do turismo de eventos, dos shows, agora The Town, por exemplo, lá em São Paulo, do Medina, né? A Oktoberfest é um sucesso nesse sentido, né? E você tem dos congressos, né? Das feiras, né? Você tem até dos OVNIs, né? Você sempre tem público para se reunir, para fazer alguma coisa. O turismo de natureza, o turismo de aventura cresceu muito no Brasil. Você veja que nós somos uma das poucas cidades, Paulo, e aí tem uma questão de percepção. Não existe nenhuma cidade no mundo, capital de um estado ou de um país, cujo território da cidade seja 60% composto de parques naturais, como é Florianópolis. Isso é muito raro, né? Nem parecido existe. E, ao mesmo tempo, não tem um turismo ainda de aventura, um turismo ecológico forte como poderia ter, né? Mesma coisa em relação, na nossa capital, a questão das baías, né? E não apenas ter uma marina, mas ter todo um concerto de marinas que pudesse envolver desde São Francisco do Sul, unindo Paranaguá, que tem uma baía belíssima de Mata Atlântica. O maior trecho de Mata Atlântica do Brasil é o trecho entre Registro e o sul de São Paulo, que é a maior, e tem um canal que precisa ser desobstruído para passar para Paranaguá, São Francisco, descendo, né, até, enfim, Porto Belo, Caixadaço, tudo mais, e Florianópolis e as duas baías. E são circuitos que podem e um dia vão ser construídos para a indústria náutica, né? Mas nós não temos ainda. Então, tem o turismo náutico, tem o turismo de natureza,
existem muitos, e você tem toda a razão, turismo de saúde, Florianópolis já se posiciona bem, né? Tem alguns hospitais relevantes, e aí a pergunta é planejamento. Se o turismo de saúde pode ou não ser uma vocação de Santa Catarina, e eu acredito que tem essa possibilidade, e é uma possibilidade que nos interessaria como cidadão também. Agora, quando eu vejo você comentando sobre as marinas, sobre o potencial de Florianópolis, que é a cidade do não, né? Tudo é impossível aqui. Tudo não pode acontecer, tudo é negativado. Até quando nós vamos sofrer com essa pressão do contra? O que tem que ser feito? Eu tenho uma curiosidade. Eu acho que houve uma evolução importante nos últimos anos nesse caráter de diálogo, né? De conversa, do Ministério Público Estadual. Eu acho que com o crescimento, o nascimento do Floripa Sustentável, eu fiz parte desde o início. Eu acho que a cidade está começando a entender a importância do diálogo. Da parte do Ministério Público Federal, eu ainda acho que falta muito isso, né? Eu acho que todos os órgãos, todas as representações públicas, Paulo, devem vir à luz, né? Devem vir à luz da discussão pública, né? É lógico que tem níveis de influência e de proteção que o judiciário tem que ter para não entrar num populismo de judiciário, e essa questão está sendo discutida no Brasil, né? Os excessos entre um judiciário BBB para um judiciário que agora não quer mais falar com ninguém, né? Então, é preciso dar retorno à sociedade. Quando no Brasil se criou, na Constituição de 88, a ideia de um Ministério Público independente era para que o Ministério Público como um todo fosse independente e não para que cada um procurador fosse independente, né? Ou seja, precisa haver uma seleção de temas e de posicionamento perante a sociedade e respeito à sociedade, que eu acho que tem faltado, né, a alguns participantes do Ministério Público Federal, principalmente nos últimos anos. Isso é sabido e notório, discutido em Florianópolis, como uma postura, eu diria, dissociada do tecido social de uma cidade bem-sucedida. Florianópolis é uma cidade bem-sucedida, de um estado bem-sucedido, são os melhores índices do Brasil, tanto Florianópolis como capital quanto o estado. Então, é justamente num âmbito como esse, de capital social muito alto, deveria haver mais diálogo, né? Mais entendimento, e não um embate lawfare, né? Que é utilizar os mecanismos da lei para combater um determinado tipo de desenvolvimento que ideologicamente não se configura na mente de quem se posiciona ali como protetor da sociedade, sendo que muitas vezes não tem nenhuma sociedade presente, nenhum ente social, nenhuma pessoa reclamando, vide o caso da Lagoa, né, da ponte da Lagoa, quando, na verdade, as pessoas queriam uma ponte, não tem ninguém contra a ponte relevante, e o Ministério Público defendendo, o Ministério Público Federal defendendo a sociedade do que ela não quer ser defendida, ela quer a ponte, se interpõe, né? Então, isso é uma deformação do subdesenvolvimento. Isso é muito claro, isso é subdesenvolvimento, né? Isso é defeito, que precisa ser corrigido, com boa fé, com boa índole, com correção e com reparo. É lógico que tem empreendedores, empresários e mesmo poder público, muitas vezes, com intenções que não são as melhores para, como, por exemplo, a questão do meio ambiente, né? Existem excessos de todos os lados. Agora, isso não preclui o diálogo, não preclui aquilo que o professor Ignacy Sachs, né, um dos criadores do termo desenvolvimento sustentável, colocava como o tripé do desenvolvimento sustentável, que estão, vamos dizer assim, posicionados entre o econômico, social e o ambiental, sendo que eu mesmo perguntei isso a ele num encontro em Washington, no BID. Qual dos três é o mais importante? Eu perguntei para o professor Ignacy. Ele é um dos criadores do termo desenvolvimento sustentável. Ele disse, lógico que é o econômico. Por quê? Porque quem paga a conta, né? É preciso montar um modelo de sustentabilidade que pague a conta. E a minha segunda pergunta
ao vivo que eu fiz para o professor Sachs foi como é que os países, por exemplo, do norte da Europa, países escandinavos, resolveram essas equações. E essa é uma pergunta que eu tinha muita vontade de fazer para ele e fiz. Por que a Suécia, a Noruega, a Dinamarca conseguem esses padrões de desenvolvimento? E ele falou uma coisa assim que gravou na minha mente até hoje. Tem um nome isso, ele me disse, né? Chama-se desenvolvimento negociado. Esse é o fator negociado público, né? Público, sem gavetas, sem cartas na manga, aberto. Discute-se um tema. Vamos falar sobre a Ponte da Lagoa? Então, fale-se sobre a Ponte da Lagoa. Né? Se discuta, se façam audiências públicas claras, né? Se apresentem os argumentos e se busque uma solução. Não se busque, Paulo, o que tem em Florianópolis, me parece, é um embate infrutífero, obteve esse embate infrutífero, mas eu acredito que nós estamos evoluindo, nós estamos deixando essa fase de subdesenvolvimento para trás e entrando naquilo que o professor Sachs chamava de algo mais negociado. Quando não, né, tem sido o quarto TRF que tem solucionado as questões com essa mente de equilíbrio, né, uma mente de equilíbrio, porque, Paulo, eu só queria deixar uma frase final aqui. A minha visão sobre desenvolvimento, muito na linha do professor Sachs, ele definia desenvolvimento, não precisa nem dizer que é sustentável, ele dizia no final, porque se não for sustentável não é desenvolvimento, e ele dizia uma coisa muito importante, desenvolvimento é uma questão moral, porque é pelo desenvolvimento que se rompem os elos da pobreza. É onde se escapa um garçom, um emprego que forma 2 filhos engenheiros. É onde alguém escapa e passa com uma bolsa de estudos. O desenvolvimento é o crescimento, menos pobreza, menos desemprego, né? Mais oportunidade, mais equidade, igualdade de oportunidades. Então, nós devíamos ter um cuidado moral com o desenvolvimento. Cada um único emprego é um efeito borboleta numa família que pode durar centenas de anos. Eu na minha, você na sua, em algum momento um vô, uma avó, né? Alguém, ou você mesmo, né? Fez alguma coisa, teve uma oportunidade que o sistema de desenvolvimento permitiu. Porque há desenvolvimento. Quando não há desenvolvimento, Paulo, há frustração. E quando há frustração, há mágoa. Quando há mágoa, há complexo. Quando há complexo, isso se transporta de geração para geração. Ressentimento, mágoa, rancor. Então, as coisas como... A política está precisando de mais psicanálise do que teoria política. Né? A política verdade. que eu falo é relação entre os poderes. Vinícius, eu odeio... Vinícius, eu odeio fazer isso, mas a gente já explodiu aqui. Sabe, eu odeio mesmo fazer isso, mas eu tive que te cortar, que a gente tem um horário aqui que tem que cumprir. Demais, Paulo. Te emocionou no final? Mas obrigado, Vinícius, muito obrigado. Vão ter outras oportunidades de a gente conversar, de preferência aqui no estúdio direto, sabe? E aproveite aí Milão, venda bem o nosso país maravilhoso, que ele é maravilhoso, apesar dos pesares. Um abraço grande e mais uma vez obrigado. E você obrigado, Paulo. Obrigado, querido, obrigado. E vocês que nos acompanharam até aqui, obrigado. Esse é mais um Conexão ND e terça-feira que vem, se Deus quiser, eu estarei de volta. Enquanto a vida segue.